Tava sem vídeo. Doutor Kleber, Tá. Tudo em paz, meu amigo? satisfação em tê-lo aqui. Satisfação minha. Nesses tempos aí de pandemia, isolamento social, pelo menos por aqui a gente encontra os amigos e pode interagir. Eu acho que nós estamos no momento aí de que tudo agora é vídeo, né? Temos que nos acostumar com isso. Sem falar que a turma às vezes já tá cansada de tanta live, mas é o único meio que a gente tem hoje para interagir, né? Para poder compartilhar as preocupações, as compreensões sobre tanta mudança que tem ocorrido aí em tão curto espaço de tempo, né? Nós não temos outra saída, né? Principalmente nós aqui que já vamos ter que acostumar com essas audiências, né? Telepresenciais, com tudo virtual. Tudo muito novo. Como diz, nós não temos o sucesso das lives dos cantores, não, mas vamos dar a nossa... Não dá para parte, né? Não dá para concorrer, não. Eu até, Não dá. doutor Manuel, se quiser abrir os comentários nessa parte inicial, a gente vê quem vai chegando, muitos amigos do tribunal, enfim, advogados, alunos, Aberto aí. provavelmente chegarão. E a gente vai vendo também de que lugar do país o pessoal está participando. E aí você vai filtrando aí as eventuais perguntas e intervenções. Mas eu dizia que eu recebi uma série de convites para live, estou enfim, atendendo na medida do possível. E convidei o meu amigo Juliano Braga, não sei se já chegou aí, já deve ter chegado, não sei, para a gente fazer uma outra, mas aí sobre assuntos diversos, né? Não necessariamente sobre pandemia ou sobre matérias jurídicas relacionadas a isso. Né? E agora a doutora Fernanda Fronchetti, lá de Marabá, lugar que eu comecei a minha atividade jurisdicional, inclusive. E aos poucos os amigos vão chegando. Mas o comando está contigo, meu amigo. Não, eu acho que esse comecinho é bom mesmo, esperar o pessoal se conectar, né? E faz parte. O Juliano é um grande amigo, sempre bem-vindo aí. Precisamos fazer uma, né, doutor Juliano? Fazer uma live também. Um stand-up comedy dele. Vamos deixar a parte desembargador, do depois, né, doutor? Desembargador Paulo Pimenta acaba de entrar, presidente do nosso tribunal e do Colé Precó, o nosso coordenador pedagógico da escola, Carlos Begales, meu parceiraço Rodrigo Dias também chegou aí. Enfim, já temos uma audiência qualificadíssima aí, além dos outros amigos que estão chegando. Bastante, isso é muito bom. Para a gente debater esse tema. É isso aí. Bom, eu acho que como nosso tempo é muito curto, né, doutor? Vamos começando, isso, né? Vamos começando. Eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui. Quero agradecer a Rede Jur, né, por essa oportunidade de trazer conhecimento, né, através dessas lives, as outras que já foram feitas e as que virão nesse mês de maio agora. A Rede Jur, para quem ainda não conhece, é uma rede de associação de escritórios de advocacia empresarial que tem representação em praticamente todos os estados da federação e alguns países fora, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, né? A qual mando um abraço a todos aí. E hoje eu tenho a imensa satisfação de receber aqui, de dividir a tela, o Dr. Kleber Salles, juiz do trabalho da TRT da 18ª Região, né? Que é bacharel em Direito pela PUC de Goiás, juiz do trabalho desde 2002, professor, palestrante, autor de textos e obras jurídicas, ex-procurador do Estado de Goiás, ex-presidente da Matra. Tá bom, né, doutor Kleber? Tá bom, especialmente. Vamos pro presente. Agradeço muito a confiança aí pelo debate, tá? Por participar disso. Mas vamos lá que o nosso tempo é curto, né? Vamos lá. Hoje nós vamos abordar alguns temas, como os retornos dos prazos processuais, né? Depois do encerramento pelo CNJ do dia 30/4, as audiências telepresenciais e suas implicações, alguns assuntos relevantes que nós tivemos aí processuais durante a quarentena. Vamos lá, doutor Kleber. Gostaria
que você pudesse nos narrar como foi, como tem sido, né, essa reação do judiciário brasileiro em relação a essa pandemia, ou em especial o judiciário trabalhista, né? Depois de tanta mudança e tanta surpresa. Se puder só nos dar um aceno quanto a isso, como é que tem sido essa reação internamente, externamente, né? Sim. Nós estamos aqui. Bom, nós, antes de mais nada, agora formalmente boa noite a todos que estão nos acompanhando, ao doutor Manuel, agradeço à Rede Júria e a ele próprio pelo convite, o honroso convite de falar tanto à advocacia quanto aos nossos convidados servidores, estudantes e muito carinhosamente os colegas magistrados de todo o país que eventualmente estejam nos acompanhando. Os que já tive a oportunidade de mencionar o nome e os outros tantos que não foi possível, mas sintam-se igualmente saudados. É óbvio que numa pandemia ou num contexto pandêmico como o que a gente vive, o Poder Judiciário seria atingido exatamente por concentrar muitas pessoas num contexto da prestação jurisdicional. Isso efetivamente ocorreria como de fato ocorreu. E em termos de resposta, eu creio que o Poder Judiciário Nacional respondeu a tempo e diria também modo, na medida em que, tendo ali a pandemia sido declarada no dia 11 de março, podemos notar que já a partir de meados desse mesmo mês houve a suspensão geral dos prazos num contexto de, eu poderia dizer, de temperança para que nós tivéssemos ali uma espécie de sinalização para onde a coisa iria, para onde ou que rumos tomaria, isso que é novidade para absolutamente todas as áreas, para o Poder Judiciário não seria diferente. Então, primeira assertiva é de que o Poder Judiciário reagiu e, a meu ver, reagiu a tempo e modo, suspendendo os prazos. Fiz até uma consideração numa outra transmissão na quinta-feira passada, no que diz respeito a talvez desnecessária suspensão geral por todo o período em que transcorreu. Mas, a rigor, o pedido, a princípio, foi da própria advocacia e a consideração da necessidade partiu do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais num escalonamento, por assim dizer, decisório de gestão administrativa do Poder Judiciário. E o fato é que, neste último final de semana, houve-se por bem, ou a partir de hoje, segunda-feira, retomar essa marcha num contexto também já pedido pela advocacia. Então, a advocacia, num primeiro momento, pede a suspensão e depois acho que a coisa aperta, e aperta para todo mundo, porque os processos não andam, e pelo menos se retoma essa chamada marcha processual a partir de hoje. Eu li hoje ainda um artigo de um amigo do Rio Grande do Sul, que está na Secretaria de Relações Internacionais da Associação de Magistrados Brasileiros, e lá ele faz um apanhado das atividades que também foram interrompidas ou suspensas em outros países, todos os continentes do planeta, e de fato isso aconteceu em praticamente todos os lugares, com mais ou menos, vamos chamar assim, de agressividade do ponto de vista das atividades suspensas ou impedidas. Mas o fato é que, em algum momento, praticamente em todos os poderes judiciários nos países atingidos, esse atendimento presencial foi, se não cessado, como isso acontecer aqui por algum período, pelo menos mitigado, de modo que os métodos alternativos e tecnológicos à disposição do jurisdicionado têm sido acionados em todo o mundo, na Europa, na América do Sul, e no Brasil não é diferente. Então, o que nós temos aqui é uma atividade mitigada do ponto de vista presencial, mas eu diria que até potencializada sob a ótica do trabalho remoto ou do teletrabalho. Nós tivemos aí os números estão disponíveis no CNJ, no portal do CNJ, no portal, no caso específico do TRT da 18ª Região, mostrando que houve um ganho de produtividade considerável, seja talvez pela maior concentração na atividade fim, né, a prestação jurisdicional propriamente dita, seja pela própria ausência por um grande período
de audiências e mesmo sessões presenciais nos tribunais. Então, de um modo geral, a reação foi positiva e, a meu sentir, agora chegou o momento de nós darmos um passo diferente no tratamento, vamos dizer, da pandemia quanto às suas influências no direito brasileiro, no Poder Judiciário brasileiro, a partir dessa retomada gradual que se inicia exatamente, ou que se iniciou exatamente hoje, 4 de maio de 2020. Isso aí o que nós vimos foi realmente uma efetiva produção, né, do Judiciário. E, graças a Deus, eu tenho orgulho de atuar nessa área, né, independentemente de pandemia ou não, né, doutor Kleber, a produção do Judiciário Trabalhista sempre é alta, né? Então, eu acredito que com essa redução das audiências, realmente, nós tivemos uma concentração maior nas outras questões, né, que levaram esse aumento de produção, né? Então, isso é muito positivo mesmo. Doutor Kleber, bom, o CNJ definiu, né, a suspensão dos prazos até 30/4, né, 2020, sendo que hoje, né, 4/5, é que efetivamente, primeiro dia útil, está se reabrindo os prazos, né? Poderia nos dar aí, eu acho que nós temos alunos, né, temos pessoas que têm interesse nisso, poderia nos dar uma breve explanação quanto à distinção entre a interrupção e a suspensão para os prazos que se reiniciam agora, como que cada um faz essa contagem, ou como que cada um procede nessa situação? Claro. Eu li hoje um artigo do presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o doutor Roberto Paraíba, e lá ele faz uma série de considerações, a meu sentir, todas plausíveis, e agora, nesse contexto, tem um termo aí em voga, que é a empatia, né? A gente precisa ter, naturalmente, uma compreensão dos argumentos ou contra-argumentos em relação àquilo que a gente pensa. E ali, o presidente dessa importantíssima associação, ele pontua algumas dificuldades operacionais para a retomada das atividades, do ponto de vista das audiências, que a gente pode tratar daqui a pouco, mais vagar, mas também dos próprios prazos, compreendendo que, a despeito do entendimento da maioria da advocacia, que é favorável à retomada dos prazos, seria isso algo, de repente, preocupante diante da situação vivenciada por uma série de advogados que, de repente, precisariam transitar para os seus próprios escritórios, por não ter estrutura em casa e algo que o valha, para praticar esses atos, ainda que atos à distância, mas por essa necessidade de trafegar, haveria aí uma espécie de quebra do chamado isolamento social. Mas é uma consideração que é feita num contexto também hipotético, porque tudo a gente está testando, cria uma disciplina hoje para testar hoje mesmo, a gente não está tendo esse tempo de maturação, isso está ocorrendo com os tribunais, está ocorrendo com o próprio governo, está ocorrendo com o parlamento, a gente está precisando dar respostas em tempo talvez tão acelerado quanto o da disseminação, infelizmente, desse vírus. Mas o fato é que esse período de suspensão, eu poderia dizer que ele se equivale ao que a gente tem nos finais de ano no âmbito da Justiça da União e especificamente da Justiça do Trabalho. A gente teve aqui uma suspensão geral de prazos, equivalente àquela que ocorre no chamado recesso de final de ano entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano subsequente. Logo, durante esse período, os prazos não tiveram seu curso, naturalmente, e ao término do mesmo, que no nosso caso coincide com a data de hoje, esses prazos têm início, observando aquela regra do artigo 775 da CLT, de exclusão do dia do início e inclusão do dia final. E nesse contexto, observar que, como se trata de suspensão, prazos que vinham transcorrendo, já tinham o curso iniciado, quando do ato que suspendeu o seu curso, obviamente vão ser retomados exclusivamente pelo tempo que falta. Então, essa é a definição clássica de suspensão. Eu devolvo o prazo pelo que faltava. Mas a diferença em relação à interrupção é que, nesse último caso, se por algum motivo o prazo é interrompido, eu o devolvo
na íntegra assim que aquele impedimento desaparece. Então, basicamente é essa distinção. Eu chamo a atenção dos advogados, muito especialmente, porque no âmbito interno o próprio sistema vai fazer essa contagem de modo automático, mas a advocacia tem esse cuidado maior com o prazo por ser, na verdade, para as partes, o chamado prazo próprio, ou seja, aquele que leva, uma vez não observada, a respectiva preclusão. Então, o cuidado é para que prazos já iniciados, observe-se apenas o que restava. E prazos que não têm um início ou cujas intimações ocorreram durante a suspensão vão transcorrer desde o seu primeiro dia, observando, repito, a regra da exclusão do dia do início e a inclusão do dia final. Basicamente seria isso num contexto de retomada dessas atividades. Ótimo, obrigado pelos esclarecimentos. Doutor Kleber, nesse período de suspensão dos prazos, os assuntos mais relevantes que causaram muita discussão processual nos grupos de WhatsApp e demais plataformas, destaquei alguns, né, que eu acho que poderíamos abordar, tais como o levantamento de alvarás, né, daquilo que é disponibilizado, que não é, e o que mais de preocupação, de pergunta de cliente, de pergunta de colega, que são os acordos, né, já homologados, né, certo. Se eles se mantêm ou se não mantêm, se existe uma possibilidade de adiamento ou de suspensão, e os acordos extrajudiciais também, seus andamentos, né, nessa pandemia, porque é um instrumento que tem sido muito usado, né, justamente porque a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade, né, para que essa ferramenta para que usemos nos processos para que solucione as questões, né? Então, eu gostaria que, se o senhor tiver mais algum outro tema que possa encaixar nesse, mas eu selecionei esse porque, até por, como dizem, causa própria, né? Aqui tá, entendi, claro. É o que releva-se muito aqui no escritório também, que o pessoal questiona muito. Então, se eu quiser começar pelos alvarás, né? Eu acho que fazer uma explanaçãozinha sobre os alvarás, sobre essa situação de levantamento, depois a gente passa para os acordos. Tá, eu vou fazer um apanhado assim, de temas processuais que tem processuais e com alguma inflexão material também, alguma repercussão, melhor dizendo, material. Mas antes disso, eu tenho tentado passar a mensagem de que durante essa transição, se é que vai ser uma transição, ou durante esse período de exceção que a gente está vivendo, exceção no sentido de ser muito diferente daquilo que a gente tinha até praticamente o mês de março desse ano, todos vão precisar se reinventar de algum modo. E a advocacia talvez seja a que esteja no centro dessa necessidade de novas atitudes para chegar a resultados semelhantes ao que tínhamos antes. Então, dentro desse contexto, eu tenho notado que os advogados mais diligentes, eles têm provocaram, mesmo durante a suspensão dos chamados prazos processuais, atividades da jurisdição num sentido de proteção do interesse dos seus respectivos clientes. E aqui eu estou dizendo, seja do ponto de vista do trabalhador, seja do ponto de vista da empresa, e vou dar exemplo de uma coisa e outra. A partir da própria petição inicial, a gente começa a perceber essa necessidade de atenção para aspectos que antes não se davam. Então, petição inicial hoje, dentro dessa perspectiva de audiências podendo ser realizadas já a partir de hoje, observando ali um cronograma da resolução 314 do CNJ e da portaria 797 aqui do TRT da 18ª região, editada na última sexta e já vigorante hoje, a petição inicial precisa informar dois aspectos, no meu sentido. Tanto os meios e endereços para possíveis notificações do réu, do reclamado, e a própria informação de link para a realização da audiência, no que diz respeito ao próprio autor e também ao réu. Então, número de telefone, e-mail completo
são dados que o Código de Processo Civil, no artigo 319, já preconizava como requisito da petição inicial, mas que muitos advogados não se davam conta da importância desses dados na petição inicial. Hoje eu diria que são dados imprescindíveis. Cléber, mas muitos processos já foram ajuizados. Então, até pelo normativo hoje vigente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, peticiona, faz uma petição avulsa informando esses dados para que haja condições de se processar a chamada inclusão do feito em pauta em todas as modalidades que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o primeiro aspecto seria a petição inicial. Um outro aspecto são os chamados alvarás, e aí em várias hipóteses possíveis. Mas quero chamar a atenção também que o ato administrativo do TRT da 18ª Região, o primeiro deles, tratando dos efeitos da pandemia sobre a Justiça do Trabalho, já preconizava a máxima atenção e prioridade aos processos ou aos pedidos de liberação de valores, de um modo geral. E aí, o campeão deles foi, sem sombra de dúvidas, aquele relacionado à FGTS, ou seja, liberação de FGTS e seguro-desemprego. E aí nós temos, basicamente, ou a grosso modo, duas hipóteses muito claras. A primeira, quando o pedido de liberação em sede de tutela de urgência, né, tutela provisória, se dá num contexto do litígio trabalhista, mas a parte tem elementos para demonstrar aqueles requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, probabilidade do direito e o risco da demora em relação a um possível dano irreparável de difícil reparação, e o juiz defere ali a liminar determinando a entrega dos documentos por parte do empregador, ou já tendo recusa ou elementos no processo no sentido de que essa entrega não foi feita, já determina por alvará judicial essa respectiva liberação e uma chamada certidão narrativa para liberar o seguro, ou para ele acessar ou se habilitar o chamado seguro-desemprego. Poderia se questionar, Cléber, mas há uma liminar do STF, há uma decisão do STF em ação direta de inconstitucionalidade que reputa constitucional o artigo 28b da Lei 8.036 de 90, a lei do FGTS, que impede liminares quanto à liberação de FGTS. Mas note, aqui a tutela antecipada ela se dá em face do empregador, que tem uma obrigação de movimentar o contrato de trabalho, ou seja, prestar as informações. Depois da reforma trabalhista, nem a homologação é mais necessária por parte do sindicato, e a partir daí, esse trabalhador acessar naquelas causas ou hipóteses rescisórias, perdão, do artigo 20 da lei do FGTS, ao saldo e também à habilitação do seguro-desemprego. Quando o empregador não faz isso, o juiz, tendo elementos em sede de cognição sumária ou na chamada tutela provisória, ele pode deferir, sim, a liminar, sem vulneração nenhuma ao comando decisório do STF nesse particular. Uma outra questão sobre o FGTS que começou a surgir foram os pedidos de liberação do fundo, mais baseado, esse sim, na existência da força maior, ou de algo equivalente à força maior prevista na própria Lei 8.036. E aqui aparecem duas posições muito claras, e já antecipo que a que tem prevalecido, pelo menos em número ou em quantidade, é a que compreende pela incompetência da Justiça do Trabalho. Porque, nesse caso, a força maior autoriza o saque administrativamente considerado, ou seja, diretamente empregado ou ex-empregado, buscando uma agência da Caixa Econômica. Então, ocorre que a Caixa Econômica vinha exigindo a necessidade de uma ação e uma respectiva sentença reconhecendo essa condição de força maior. Mas veja, se o próprio empregador já o faz, não haveria necessidade disso. Então, o conflito surgiria, ou a necessidade de um provimento jurisdicional, ainda que em sede de jurisdição voluntária, a partir de uma atitude da Caixa Econômica Federal e não do ex-empregador. Logo, a competência, na compreensão da súmula 82 do STJ, seria da Justiça Federal. É o que tem prevalecido. Ainda na semana passada, porém, a Caixa, tudo indica, mudou essa orientação interna e esses casos vão ser resolvidos administrativamente. E uma outra questão impeditiva é o fato de a medida provisória 946 ter regrado
o acesso a esse fundo, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em hipótese de pandemia, limitando ali a um salário mínimo saque, ou seja, 1.045, valor que está na medida provisória 946. Enquanto a regra geral de saque nessas condições, ou de epidemia local, ou de endemia local, perdão, prevista na Lei 9.036 e regulamentada por um decreto que eu não me recordo o número agora, já tem um patamar muito alto, ou mais alto do que esse, na ordem de R$6.000. Então, imagine se liberasse de modo linear R$6.000 da conta vinculada de todos os trabalhadores. Se a situação de pandemia ou a calamidade pública está reconhecida de modo genérico, isso implicaria talvez num esvaziamento considerável, certamente num esvaziamento considerável do fundo, que não tem só a finalidade de poupança, por assim dizer, do trabalhador, mas tem uma série de outras atividades estatais que estão relacionadas ao chamado fundo de garantia. Então, essas são as hipóteses relacionadas ao FGTS. Quando o advogado, que eu tenho notado, tem postulado com base no conflito existente entre trabalhador e empresa, e há ali elementos para probabilidade do direito, essas liminares têm sido deferidas. Hipóteses, por exemplo, em que houve sentença reconhecendo a dispensa sem justa causa, e nesse aspecto o empregador não recorre. Então nós teríamos aí a própria execução em definitivo, ou cumprimento de sentença em definitivo dessa parte que não, ou contra a qual não houve recurso. Um outro aspecto também bastante, ou quanto ao qual a Justiça do Trabalho tem sido bastante procurada, é a chamada substituição de depósitos recursais. Então, eu falei de um pedido por parte do trabalhador, um pedido comum por parte de empregadores tem sido, ou de empresas, tem sido o levantamento do depósito recursal mediante a substituição por fiança ou seguro bancário. E nesse aspecto, os magistrados têm tido o máximo cuidado de observar a fase em que se encontra o processo para evitar uma substituição de uma garantia do primeiro item penhorável da ordem ou da gradação legal, dinheiro, por uma garantia que, embora tenha a presunção de solvibilidade, uma fiança bancária, por exemplo, mas pode acontecer desse seguro bancário, melhor dizendo, expirar o prazo durante a tramitação do processo. E se não houver a substituição, você tinha uma garantia em dinheiro e agora tem um seguro vencido. Ainda que isso implique em má-fé ou em ato atentatório à dignidade da justiça, mas é algo que dificulta, e a gente sabe que a execução trabalhista muitas vezes fica emperrada exatamente por não encontrarmos patrimônio do empregador ou do condenado, tem sido olhado com bastante parcimônia para não haver uma substituição generalizada. Até do ponto de vista da justiça comum, para que ter uma ideia, a regra é indeferir em absoluto, porque a possibilidade dessa substituição veio na reforma trabalhista, mas, de um modo geral, na área tributária, por exemplo, não há essa possibilidade. Então, nós temos ações declaratórias no âmbito tributário em que o contribuinte vai depositando mensalmente valores, e isso constitui, eu fazia uma leitura recente sobre isso, de uma determinada matéria, um valor astronômico. Se a Justiça passasse a liberar esses valores, essas quantias que já estão, inclusive, no próprio orçamento, elas ingressam como receita, desapareceriam, aumentando ainda mais o chamado caos fiscal que o país e as unidades da federação, de um modo geral, têm atravessado. E uma outra questão são as chamadas tutelas provisórias em si, que estão aí à disposição da advocacia, à disposição da magistratura, no sentido de atender a situações emergenciais. Nós tivemos várias delas aqui. Posso citar exemplo de cancelamento de assembleia de sindicatos por impossibilidade dos associados comparecerem, liminares para concessão de EPIs, liminares para suspensão de atividade ou de regularização do chamado meio ambiente do trabalho, todas elas à disposição das partes nesse contexto em que o isolamento social faz-se necessário, mas alguns empregadores, não generalizo, insistem, de repente, em desenvolver a sua atividade sem fornecer
meios de segurança para esses trabalhadores. Então, são situações múltiplas em que a tutela provisória se faz presente e é uma ferramenta, eu diria, fundamental. O saber utilizar essa ferramenta nesse momento para a advocacia é fundamental, porque em muitos casos, quando se diz respeito muito precisamente às chamadas tutelas satisfativas, nós, juízes, não podemos nos antecipar ao entendimento que prevalece. Ou seja, precisamos ser provocados pela advocacia para podermos dar essas respostas. E temos sido, os números estão aí, as destinações da Justiça do Trabalho ou de decisões trabalhistas para a luta ou combate ao chamado novo coronavírus são muito significantes e revelam exatamente essa sensibilidade tanto da Justiça do Trabalho, quanto da advocacia, quanto do Ministério Público do Trabalho nessas ações coletivas e ações civis públicas em que há valores que podem ser disponibilizados para essa causa nobilíssima, que é o combate a esse vírus que tem assolado a humanidade. Realmente é assustador, né? E essas demandas processuais e essas questões aí que estão deixando todo mundo nessa situação de incerteza, né? O empregador a empresa perde o contrato, ou tem o contrato suspenso, e ela tem os acordos para cumprir, ela tem outras urgências para cumprir, tem os empregados que, às vezes, por uma atividade ou outra, está trabalhando ou não estão trabalhando, e aí tem que se valer de alguns mecanismos aí para tentar... E a propósito, desculpa interromper, Tomonel, e a propósito de acordos, nós temos duas situações bastante recorrentes também durante esse período. A primeira delas vem como uma novidade inerente à própria pandemia, que são pedidos que eu chamo de diferimento de cumprimento das obrigações já avançadas em acordos homologados judicialmente. E aqui nós temos vamos dizer, algumas possibilidades. O que eu tenho percebido dos colegas? Quando a empresa simplesmente, o devedor simplesmente pede o adiamento sem nenhuma justificativa, ou com a justificativa pura e simplesmente da pandemia, a regra tem sido invocar para indeferir a coisa julgada. Ou seja, são homologações de acordo que fazem coisa julgada e somente podem ser modificadas, inclusive, por ação rescisória, segundo súmula do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu percebo também a sensibilidade da magistratura, de um modo geral, quando o empregador, aquele que tem a parcela para cumprir, traz uma justificativa não só a genérica, mas também a justificativa específica da sua condição ou do grau de atingimento daquela atividade que ele atua pela pandemia, ou seja, pelo isolamento que isso tem gerado. Nessas circunstâncias, o juiz pode, invocando o próprio Código de Processo Civil, no artigo, salvo engano, 505, inciso 1, a chamada relativização da coisa julgada, para dizer, é uma obrigação de trato sucessivo ou continuado, logo, ocorrendo um fato superveniente que interfira nas condições de cumprimento daquela avença, e o acordo é uma avença, ele pode ser flexibilizado para que haja um diferimento do cumprimento. Não o perdão da dívida, isso em condição absolutamente alguma, mas o diferimento da obrigação e a própria interferência no que diz respeito à multa prevista, com alguma mitigação, isso tem sido algo passível de flexibilização, embora quem pense o contrário diga pura e simplesmente que é coisa julgada e não se modifica, mas o que eu tenho percebido na prática é essa sensibilidade a partir da condição específica do devedor que pede o diferimento, ou que pede o adiamento do pagamento da parcela. E assim compreendo como o mecanismo mais justo para esse momento, porque afinal de contas, você não retira o direito de a parte receber, mas dá condições para que ela própria receba. Então, um mecanismo que eu tenho dito para os colegas é o seguinte, chegou o pedido, eu ouço a parte contrária, né? E ouço a parte contrária, inclusive, para possibilitar que haja uma renegociação. Porque o próprio advogado da empresa, antes de peticionar, também pode procurar a parte autora, e acredito até que seja o melhor caminho,
para buscar uma repactuação. Mas, de repente, as portas estão fechadas, não encontra o advogado da parte contrária ou a própria parte, e o meio é o Poder Judiciário. Então, o pedido é legítimo e vai ser apreciado, eu diria, sobre essa perspectiva. Se você for, e até deixo a dica, tenho disseminado essa informação, a jurisprudência do TRT-18, lá no portal, nos chamados informativos de jurisprudência e de precedentes, lá já há 2 publicações específicas só sobre o tema Covid-19, ou seja, decisões relacionadas a isso. Então, se você é advogado, tiver, ou empresário, enfim, trabalhador que tem alguma causa envolvendo essa situação, já há ali um acervo considerável de decisões sobre múltiplos temas que pode ou que podem ser adotadas como, entre aspas, precedentes para a sua respectiva situação. E o outro aspecto, para finalizar essa parte, e talvez a gente avançar para a questão das audiências, que certamente é o tema mais esperado por quem está nos prestigiando até agora, é o chamado acordo extrajudicial, ou homologação de transação extrajudicial. Novidade trazida com a chamada reforma trabalhista e que já vinha sendo, eu diria, sedimentada. A cultura foi sendo, já ao longo desses últimos tempos, se firmando no sentido de ser algo viável do ponto de vista daquilo que se negava por muito tempo, até que a lei impusesse, vamos dizer assim, ser possível negociar fora do olhar do Poder Judiciário. Kleber, negocia fora do olhar do Poder Judiciário, mas que homologa ao Poder Judiciário. Sim, e é isso que vai dar a segurança jurídica que o Instituto propugna trazer para os interessados, né? Não são partes, aí a gente tem interessados, porque é um procedimento de chamada jurisdição voluntária. Mas aí muita gente, de repente, não apresenta nesse contexto, ou apresenta e fica com o receio de que não haja a homologação, porque o procedimento fala que o juiz designará audiência. Então, como a gente não tem audiências presenciais, e agora vamos ter as por videoconferência, talvez não fosse possível homologar, mas 2 aspectos. Primeiro, a designação da audiência não é algo obrigatório. O juiz vai fazer a avaliação a partir de cada pedido em concreto, formulado, inclusive, por advogados diferentes. Cada interessado é representado por advogado diferente. Em determinados casos, eu particularmente não vi a necessidade de uma audiência prévia. Os documentos, a narrativa já me davam segurança. Associado isso com a impossibilidade da realização da própria audiência e a urgência, muitas vezes, em acessar aquele recurso decorrente do acordo realizado extrajudicialmente, levava à homologação. Agora, é óbvio que se o juiz compreender que há necessidade de uma audiência, de 2 uma, ele já pode ter feito, inclusive. Porque hoje nós temos a resolução 314, temos os atos dos tribunais, inclusive escalonando datas para a retomada das audiências, mas nada impediu, pelo contrário, muitos colegas fizeram, tem notícia de outras regiões, inclusive, audiências durante esse período de suspensão de prazos, mediante a convenção das partes, né? Os artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil estão aí à disposição da advocacia, portanto, do jurisdicionado no sentido de um negócio jurídico processual. Qual ele? A realização de uma audiência para tirar aquele entrave que o juiz repute existente para a homologação de um acordo extrajudicial. Então, repito, a advocacia precisa postular, precisa provocar o impulso. De repente, a gente tem no processo do trabalho aquela ideia do impulso oficial, e existe efetivamente, na teoria e na prática, mas a advocacia, eu tenho insistido nisso, ela precisa assumir mais do que nunca o seu papel. O papel, inclusive, que o Código de Processo Civil de 2015 deixou muito claro ao democratizar o processo. Eu lembro que quando da vacatio legis do Código de 2015, falava-se muito que era o Código da Advocacia, era o Código do Advogado, a magistratura até se ressentia quanto a isso, quando, por exemplo, foi vetado lá o artigo 303, que dizia da coletivização do processo. Então, nós, de algum modo, nos ressentimos disso. E a advocacia festejou. Então, não é só fazer a festa, tem que levá-la até o fim. Tem que usar o mecanismo. Tem que usar o mecanismo.
tanto esse quanto da cooperação, quanto da boa-fé objetiva, instrumentos que estão dentro do Código de Processo Civil e que vão ser fundamentais, inclusive, para o passo seguinte, que são as audiências que a gente vai tratar daqui a pouquinho. A prática, né, doutor Kleber, desses acordos judiciais, a prática trouxe a legalidade, né? Porque isso era praticado há quantos anos, né? Todo mundo sabe disso e acabou virando uma necessidade, né? Mas aí se dava por modo simulado, né? Isso. Então, ou se enxergava ou não se enxergava, e nem sempre a justiça está com os olhos abertos, infelizmente, né, no aspecto da quantidade de audiências que se faz. Exatamente. E passavam. Nós sempre fomos muito rigorosos quanto à lei de simuladas e repreendemos de forma exemplar naqueles casos que eram identificados. Mas a quantos passavam, né? Então agora vem o acordo e nós analisamos, inclusive com a possibilidade de não homologar o acordo e a possibilidade de a parte recorrer ao tribunal buscando essa homologação. Isso, é isso aí que trouxe a legalidade e isso trouxe um conforto, né? Para as partes, isso é fundamental. E trouxe até um conforto para quem lida, né, com o processo do trabalho. Exatamente. Precisa passar por ou negar, né, já falar da impossibilidade, da dificuldade das punições, né, que sempre estavam previstas aí. Doutor Kleber, nós estamos, infelizmente, o nosso tempo é curto, né, mas vamos passar a um tema... As audiências. Importante. Vamos às audiências. Já vou expor porque é a minha questão. A Corregedoria do TST, o que ela já externou sobre essas audiências telepresenciais? O que já tem de tendência? O que já está ainda em teste? O que ainda está já em andamento, né? Já vou passar logo para o seguinte, que é as audiências únicas de instrução, que elas vão, segundo a nossa portaria daqui do TRT 18, fala que a partir do dia 25/5, né? E há uma dúvida, como que vai ser essa dinâmica da oitiva das testemunhas, né? Das partes das testemunhas? As testemunhas serão ouvidas no ambiente do TRT ou não? Ou se vai ser tudo virtual? Por favor, dê uma sua brilhante explanação aí para nós. Tá, imagina. Bom, primeiro aspecto, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho editou um ato, o ato 11 da Corregedoria, praticamente em concomitância com um ato conjunto, o ato conjunto 5 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Corregedoria, e que consertam, por assim dizer, a retomada das audiências, né? E aí, como tem muita gente contra, o conserto pode ser estraga a pretensão de que as audiências não se realizem. Mas o fato é que a intenção da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, aí eu digo, tanto pelo conteúdo do ato 11 da Corregedoria, quanto por palavras do próprio corregedor, o ministro Aloysio, que assistia em uma apresentação, uma transmissão online no último final de semana, mediada pelo colega Antônio Humberto, lá de Brasília. Sua Excelência é muito enfática e eu diria até entusiasta em alto grau da retomada das audiências, inclusive das audiências ditas de instrução, modo geral, unas barra instrução. E palavras do próprio corregedor, transcrevi aqui, diz o seguinte: não fazer as audiências será uma exceção fundamentada. E fundamentada na informação que a parte possa trazer de que, por exemplo, não tem aparato técnico suficiente. O próprio advogado, ou a parte, ou as testemunhas. Tá? Então, para Sua Excelência o Corregedor Geral, palavras dele, não há aqui uma faculdade, ou seja, as audiências deverão ser realizadas. Inclusive, utiliza a expressão de dever do juiz em realizar as audiências. Bom, então essa é a visão da Corregedoria Geral. Eu diria que, pelo que percebo da reação dos magistrados de primeiro grau, aqui falando das audiências de primeiro grau, não há esse entusiasmo de Sua Excelência o Corregedor Geral.
há muito mais preocupações no sentido de preservar o devido processo legal, preservar a colheita da prova sem vícios. E aí, quando eu falo em prova, eu estou dizendo muito especificamente aqui, inclusive para os amigos do IGT que estão ouvindo, eu fiz essa promessa lá hoje no grupo, prova testemunhal e depoimento pessoal, ou seja, 2 meios de prova típicos da nossa chamada audiência de instrução, seja do CPC, seja da CLT. Então, essa visão da corregedoria não é recebida com o mesmo entusiasmo pelos juízes de primeiro grau. Bom, esse é um aspecto. Mas algo precisa ser feito, eu tenho afirmado. Nós temos uma série de mecanismos à disposição, ou tivemos durante essa suspensão dos prazos, e nos valemos deles. Através de medidas de urgência, chamadas tutelas provisórias, liberações de alvarás, eventualmente de antecipação de liberação de depósito recursal em situações de recursos parciais, em situações em que o cálculo é muito superior ao valor do depósito, enfim. Fizemos o que era possível, mas agora chegou o momento de dar impulso a esses processos. E aí, nesse particular, eu concordo com a expressão de que o juiz tem o dever de julgar. E para julgar, ele precisa instruir. Então, nós temos o dever de impulsionar esses processos, gostando a advocacia ou não. Tá? Mas aí eu volto naquela mesma mensagem de antes. A advocacia precisa nos acompanhar nesse passo. E da mesma forma, a magistratura precisa ser receptiva à advocacia, assim como ao Ministério Público. Nós precisamos de unidade nesse momento. Claro, mas quais são as ferramentas à disposição? Bom, num primeiro momento, a gente tem no normativo de praticamente todos os regionais, aí decorrendo do ato 11 da Corregedoria Geral, do ato conjunto número 5 e da resolução 314 do CNJ, nós temos o regramento das chamadas audiências de conciliação ou audiências iniciais. Como se dará isso? Até na última live eu percebi, lá no final, havia alguém perguntado, como que eu vou notificar para essas audiências? Bom, como eu disse, o advogado precisa municiar o Poder Judiciário com os dados completos das partes, muito especialmente da parte reclamada, para que haja essas notificações. Então, as notificações serão, a princípio, por via postal, nessa retomada. Tá? Mas também será possível as notificações chamadas eletrônicas, que inclusive nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil, é o meio preferencial de notificação, seguindo a trilha da Lei 11.419 de 2006 ainda. Então, o processo eletrônico ele vem se instalando, se estabelecendo há muito tempo, mas nós nunca precisamos dele tanto quanto vamos precisar nessa chamada fase de emergência ou durante esse período emergencial. Bom, então eu tenho mecanismos através dessas regulamentações, desde o CNJ até os tribunais, para comunicação processual e mecanismos ou ferramentas eletrônicas suficientes, no nosso caso aqui através do Google Meet ou do próprio Cisco Webex, que é o sistema adotado pelo CNJ, realizarmos essas audiências. Como? Como isso vai se dar? Exatamente como estamos aqui falando. Então, mas ao invés de estarmos o advogado Manuel e o juiz Kleber, terá também o advogado José, a parte A, a parte B, e as respectivas testemunhas. Onde estarão cada um deles? A princípio, cada qual no seu respectivo espaço eletrônico. Então, nós podemos ter, num primeiro plano, que é o mais fácil de tratar, tanto que são as primeiras audiências a serem retomadas, a realização através da presença das partes e advogados, e aí cada qual no seu sítio, vamos por assim dizer, eletrônicos, dentro de uma plataforma onde todos se veem e podem interagir. Obviamente, o comando da audiência com o juiz, assessorado pelo seu ou pela sua assistente de audiência, ou chamado secretário de audiência. E assim se dá, com direito à voz, com direito à participação efetiva, com toda a possibilidade que o juiz tem dentro de uma audiência física, inclusive em situações extremas de retirar do recinto a parte, ou o próprio advogado. Obviamente eu estou dizendo de situações extremas, mas é porque eu já começo a entrar em obstáculos que
que são que têm sido levantados até pelo inusitado da situação. Mas nessa sala é possível que eu comande, eu digo enquanto presidente da audiência, eu comande inclusive a permanência ou não de uma das partes, como pode acontecer numa sala presencial. Então, do ponto de vista das audiências iniciais ou conciliatórias, eu não vejo maiores problemas, a não ser a própria dificuldade técnica, a própria criação da rotina técnica para isso, que a gente vai criar. No meu caso, a Vara do Trabalho de Séries, hoje já começamos a criar o nosso modelo, a partir das diretrizes do próprio tribunal, para que nós tenhamos as nossas salas de audiências prontas o mais rapidamente possível. E a partir do dia 18 de maio, já começarmos a realizar as chamadas audiências iniciais. Kleber, mas e as audiências unas ou de instrução? Primeiro aspecto, eu não vejo, não vejo como aconselhável a essa altura a realização de audiências unas. Como todos sabem, nessas audiências há uma concentração muito grande de atos, que para as audiências presenciais já demandam uma dinâmica muito acelerada. Imagina para uma circunstância de uma plataforma eletrônica em que você tem, querendo ou não, um delay na comunicação, um risco de uma queda de conexão, dependendo da localidade. Aliás, a internet no Brasil, de um modo geral, anda sobrecarregada, inclusive pelas lives, né? Mas há dificuldades sensíveis se comparadas com as salas de audiência presenciais. Então, audiências unas, a meu sentir, seria um grande risco nós insistirmos. Mas as audiências de instrução eu vejo como possíveis. E elas poderão ser realizadas a partir do dia 25 de maio. Kleber, mas vá ao ponto. Qual é? E a incomunicabilidade das testemunhas? E a possibilidade dessas testemunhas e das próprias partes ouvirem o depoimento da outra antes de serem interrogadas ou inquiridas, respectivamente, partes e testemunhas. Veja, se nós olharmos só sobre a lógica, e aqui não estou afirmando que vá, a partir do dia 25, colocar 30, 40 processos na pauta de instrução na Vara do Trabalho de Séries ou em qualquer outro lugar que eu tivesse. Não, em absoluto. O tempo agora é de maturação do mecanismo. Então, por que não comecemos pelos processos em que as partes desejam a instrução? Né? De comum acordo, desejam a instrução. Artigo 190 e 191. E essas audiências podem muito bem ser designadas nessa perspectiva. Kleber, mas ninguém vai querer, você não vai receber nenhuma petição pedindo audiência de instrução, porque a advocacia está com receio, seja ela de trabalhador, seja ela de empresa. E acredito que a coisa flua por aí, mas eu tenho passado uma mensagem de que é preciso encontrar mecanismos para solucionar isso, porque, do contrário, os processos estarão simplesmente parados. Porque, por mais que nós apliquemos a sistemática dos artigos 334, 335 do Código de Processo Civil, a sistemática do saneamento do processo, vai chegar um momento em que o processo necessita, a marcha processual necessita da produção da prova. E aí, sem a audiência presencial e com a desconfiança máxima ou plena na audiência remota ou telepresencial, o processo simplesmente vai parar. Claro, mas para só enquanto durar a pandemia. E quem sabe quando é que, infelizmente, terminará esse processo de necessidade do chamado isolamento social. Quando é que nós vamos ter coragem de ir para a sala de audiência e estarmos, eu diria até retiro o termo coragem, mas autorizados a irmos para a sala de audiência do ponto de vista sanitário, advogados, partes, testemunhas, respectivos servidores, né? Então, a gente não tem certeza de quando isso tudo terminará. Por isso, nós não temos o direito de simplesmente cruzarmos os braços. Cleber, então me diga aí algumas possibilidades para realizar essa audiência. Bom, testemunha de cabresto, ou testemunha orientada, testemunha instruída, testemunha paga, testemunha mentirosa. Com isso, a gente convive com esse vulto, essa névoa de testemunhas maculadas por isso tudo, desde sempre. Vou fazer 18 anos de magistratura, desde sempre eu tenho esse receio. Outros tantos como advogado privado, advogado público, da mesma forma. Então, o fato de ouvir à distância, a meu sentir, não vai mudar esse quadro. Tá? Kleber, mas a testemunha pode estar lá com
um telepronto, é igual você está aqui, ó, estou dizendo, tem aqui um computador na minha frente com alguns apontamentos, né? Tem uma agenda, tem um código, tem uma pilha de livros aqui onde eu estou colocando o meu celular até eu comprar os aparatos necessários para fazer transmissões mais profissionais, e vocês não estão vendo. Mas eu posso, se o doutor Manuel fosse o magistrado, ele poderia virar e falar assim, testemunha Kleber, ou parte Kleber, gira aí o seu celular para eu ver o recinto. Por favor, se desloque para um recinto em que não tenha mais ninguém. Se minha filha adentrar a porta aqui agora, minha florzinha Catarina, eu vou me virar automaticamente. É capaz que todos ouçam, se eu pedir para a parte ou para a testemunha deixar o som ambiente e não usar aqui o microfone, que todos ouçam qualquer ruído no ambiente em que eu esteja aqui como parte ou como testemunha. Então, Kleber, mas pode estar o advogado junto. Não, mas a advocacia está dizendo exatamente que não quer audiência, aqueles que são contra, para não precisar levar as testemunhas, levar as partes para os seus escritórios. E quem disse que é necessário que a parte e a testemunha vá para o escritório do advogado? A resolução 314 do CNJ e os atos subsequentes dizem exatamente que não há como obrigá-los, os senhores e senhoras advogados, a fazer isso, por óbvio. Agora, quando eu falo que todos estarão presentes à audiência, e digo a partir cada um do seu ponto de acesso à rede mundial de computadores, significa dizer que eu posso ter uma audiência com o juiz num lugar, o secretário de audiência em outro, o advogado da parte reclamante no outro lugar, e assim sucessivamente. E 3, 4, 5 testemunhas, cada qual nas suas respectivas casas. Tem outro argumento. A boa parte de quem busca a justiça do trabalho não tem acesso à internet, ou a internet é pré-paga, ou coisa que o valha. Veja, eu acredito que assim como as partes patrocinavam, e aí sem nenhuma ilicitude, o transporte da testemunha até o fórum, podem colocar um crédito lá de 20, 30 reais para uma transmissão, no interesse do defendido, ou no interesse de ter aquela prova colhida pelo juiz. Ah, mas a expressão facial. Bom, eu estou seguro de que durante uma transmissão online, ou durante uma sessão virtual, por videoconferência, perdão, como tem ocorrido aqui no TRT da 18ª Região, o desembargador Paulo Pimenta está nos vendo, pode testemunhar isso. Talvez o foco dos magistrados na causa e no que fala um advogado em uma possível sustentação oral por videoconferência, pode ser até inclusive maior do que o presencial. Assim como o juiz numa sala de audiência virtual, só concluindo, pode ter uma atenção até maior do que numa sala física, porque o nível de interferência, quando você está dentro de um recinto fechado, se concentrando tão exclusivamente, ou exclusivamente naquilo que está fazendo em termos de comunicação online, seja muito maior do que o nível ou menor do que o nível de interferência que a gente tem numa sala de audiência, o advogado que chega para cumprimentar, o servidor que traz um problema, uma mensagem que chega, e aqui a gente está exclusivamente concentrado nesse aspecto. Doutor Kleber, teremos que fazer outra live, isso é seguro. Nunca dá para terminar. Amplo. Talvez até para, conforme vão diminuindo essas medidas de isolamento, a gente possa, às vezes, deslocar a testemunha, às vezes, para um ambiente da Justiça do Trabalho. Sim. Só a testemunha, por exemplo, que está sozinho e tudo. Mas, bom, como nós estamos a 50 segundos do encerramento, eu quero agradecer imensamente ao Dr. Kleber pela brilhante exposição. Obrigado mesmo, obrigado a todos que participaram, obrigado à Rede Ju, obrigado a todos que estão aí nos prestigiando. Dr. Kleber, seus 30 segundos. Tá. Obrigado, doutor Manuel, pela oportunidade, a Rede Ju, pela presença aí maciça de vários colegas, advogados, pessoal do IGT, alunos de várias partes do país. Muito obrigado pela presença. E vamos disseminar a ideia de que é possível fazer alguma coisa. Eu só não aceito a versão ou a perspectiva de que agora é cruzar os braços e esperar o vírus parar de agir, ou seja, a gente ter condição de passar a física de audiência. Precisamos realizar alguma coisa, com máxima segurança jurídica, observando os direitos de todos,